Sem a paz de Cristo não há jogo. Sem a paz de Cristo não há jogo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 9 ao 10. O devocional, a passagem bíblica é tão pequenininha, o escrito dela, que fica até difícil de ler. Quando foi que ficou legal ser viciado em jogos de azar? A Bíblia recomenda ser prudente com o dinheiro. Sites de apostas e jogos de azar estão aumentando o índice de divórcios. Os maridos estão abandonando o lar. Esse novo vício foi feito com que os homens, o vício tem feito com que os homens se tornem irresponsáveis ao arriscar o dinheiro e bens de sua esposa, seus filhos, o que deveria dar conforto à família. Tudo começa na esperança de mudar de vida e termina no desespero de não conseguir mais sair disso. Cuidado, afaste-se disso. Lance fora tudo que não traz paz. Não seja precipitado, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Às vezes, agimos pela esperteza, pelas vantagens, mas depois a conta chega e o valor a pagar é alto demais. Se você quiser ter a verdadeira paz e ouvir a Deus, ele vai gritá-lo, ele vai guiá-lo em tudo, em todo tempo. Não normalize os vícios em jogos. O apego e o desespero ao dinheiro são condenados pela palavra e podem levar à destruição. Senhor Jesus, dá a paz que excede todo entendimento. Ajuda-nos a aceitá-la em todas as áreas da nossa vida. Amém? Eita, e que ele fala dos jogos, né? Sabe que às vezes eu tô rodando ali Instagram e aí aparece para mim assim, aparece assim para mim. Não, eu quero baixar algum vídeo, e aí nessa de querer baixar o vídeo, eu começo a baixar, e aí ele coloca assim, para eu baixar, eu tenho que assistir uma propaganda. E nessa propaganda, a pessoa tá lá, às vezes com dificuldade de dinheiro, e a outra pessoa vai e paga a conta dela, e nessa de pagar a conta dela, ela fala assim, me dá com o celular. Para quê? Eu vou te ensinar uma coisa. E coloca um joguinho. E diz assim, que se a pessoa ficar jogando, ela ganha dinheiro. E toda vez que eu vejo esse vídeo, eu falo assim, mas já pensou, gente, como é que vai ser isso? As pessoas vão parar de trabalhar, vão ficar só jogando, olha o incentivo, né? Vão ficar só jogando ali, para poder ter dinheiro, para poder ganhar dinheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os jogos, porque os jogos, eles podem nos afastar. O jogo, ele pode ser uma idolatria, né? Porque a pessoa que começa a jogar tigrinho, né? Esses jogos aí, começa a jogar, e deixa de fazer as coisas que tem que fazer, está idolatrando o jogo. O que é que a gente está colocando como primeiro lugar na nossa vida? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o jogo. Então ele fala aqui, né? E muitas pessoas elas jogam com um intuito: enriquecer. A palavra não diz que enriquecer é ruim. O que não pode é eu amar tanto dinheiro assim que eu fico ali vidrado no jogo para ter esse dinheiro. O vício ele começa muitas vezes na esperança de sair de uma dor, né, de sair de uma falta. Só que quem preenche, quem tira essa dor e quem preenche essa falta é Deus. Né? E aí, muitas vezes, a pessoa continua na ilusão de ter o controle das coisas. E algo entrega, eu queria ter o controle aqui, entrega o controle na mão de Deus.
Ele que faz todas as coisas. E muitas vezes a pessoa termina no maior desespero, termina na culpa. E o que muitas vezes acontece? Eu já vi casos, já soube de casos de pessoas que se matou. Por quê? Porque além de estar endividado, ela começa a jogar e ela começa a apostar o que ela tem. Pessoas que perderam a casa por conta dos jogos. Então, muitas pessoas, elas jogam não porque querem riqueza, mas porque elas estão cansadas, porque elas estão frustradas, porque se torna uma distração, porque elas estão tentando compensar perdas emocionais, porque ali ela esquece da vida. Ela esquece de tudo, e aí ela mergulha no jogo. Quantos jovens que têm chegado para mim no consultório que passam o dia jogando, que estão ali, só ficam trancados dentro dos quartos, ou jogando. Né? Então, o vício ele destrói lares, o vício ele destrói a vida da pessoa, ele rouba a presença, ele rouba a responsabilidade, ele rouba a paz, ele rouba o teu momento com Deus. E o nosso devocional ele nos traz uma verdade, e uma verdade que pode até ser dura. Às vezes agimos pela esperteza, pelas vantagens, mas depois a conta chega, depois a cobrança vem. Então, nós não podemos ficar. Nós jamais, né? A gente tem que orientar as pessoas a não perder sua paz por causa dos jogos, né? Não trocar sua confiança, né? Coloca toda a sua confiança, todo o controle na mão de Deus. Ele está no controle de todas as coisas, né? É Ele que vai te trazer a tranquilidade, confia nele. Né? Onde Deus guia, existe paz. Onde a pessoa domina, a paz desaparece. Onde a pessoa acha que está no domínio ali no jogo, a paz desaparece, a presença de Deus desaparece. Então, nós temos que estar na presença do Senhor. Lance fora tudo que não traz paz. A paz de Cristo, ela não é emoção, ela é sinal de alinhamento. É largar o jogo do lado e estar na presença do Senhor. Né? Se existe qualquer coisa que está roubando a tua paz, que está alimentando a tua ansiedade, que está criando dependência, que exige mentira, que exige ocultação, isso não vem de Deus. Mesmo que prometa ganho, não vem de Deus. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Tem que ser Ele, tudo tem que ser Ele. É por isso que nós temos que buscar sempre nele, buscar a esperança nele, colocar toda os nossos desejos nele, a nossa confiança nele, a prosperidade, a abundância, ele já deixou para nós. Né? Mas a prosperidade sem paz, ela é armadilha. Se você está perdendo horas ali no jogo, são armadilhas que Satanás está colocando para te derrubar. O ganho sem Deus cobra um preço muito alto. O melhor é ganhar dinheiro abençoado. Aquele que Deus está direcionando, aquele que Deus está falando, vai lá, segue. Continua, faz isso que vai dar certo. Confie no Senhor, tudo mais Ele fará. Sem a paz de Cristo, realmente não há jogo, só tem perda. Então, vamos colocar toda a nossa perspectiva, toda a nossa confiança no Senhor. Ele conhece as nossas necessidades. Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Então, vamos projetar nele toda a nossa confiança. Amém, gente? Vamos. Amém, glória a Deus. Vamos para Lucas? A Fran lê Lucas? Vi, a doença do século das crianças hoje é os jogos, né? É os jogos, né? É os jogos. As mães deixam as crianças brincando e o jogo tá... O meu sobrinho mesmo, ele já tá assim, a ponto... É muita ansiedade. Consumindo Quando as tira o crianças. celular dele, pronto. Ele tá naquela... Ele fica elétrico o tempo inteiro, parece que os neurônios tá ligado assim, sabe? Então já tá difícil. Olha lá, a Keila falou que uma mulher do emprego do Ramsés, ela foi internada e quase largada pelo marido por causa do jogo. Mas muitas pessoas. É porque a pessoa começa a jogar, Keila, ela esquece que tem casa para cuidar, que tem filhos para cuidar, que tem marido, né? Ela fica ali, quando vê, passou-se 1 hora, passou-se 10 horas, passou o dia todo. E o que você fez? Ficou só no jogo.
Ela pede dinheiro para todo mundo. Então, né? Então é para poder comprar mais créditos, né? Porque é um vício tão grande que a pessoa vai comprando mais crédito, comprando mais dinheirinho lá dos jogos mesmo, né? É, A gente tem que tomar muito cuidado. ela E pede dinheiro para igual eu te todo falei, né? mundo. Aquele casal que eu te falei. E eram dois irmãos. Eu encontrei no casamento com a mãe dele. Aí ela foi falar que o outro estava pior do que esse. O outro Nossa, ela teve que internar, que ele estava com surtos psicóticos de se matar e tudo, porque ele já tinha perdido tudo no jogo. Ele estava até querendo se jogar dessa ponte aqui da Petrobras, que ele trabalha ali perto, no gás ali. E ele já tinha perdido tudo, já tinha roubado as coisas de casa para vender, para pagar jogo, feito empréstimo. E ela disse que passou necessidade para poder internar ele e ele ficar livre, porque ele precisou ser internado mesmo, que ele já estava num olha grau aí, alto. olha aí. E o outro irmão quase perto do casamento, que aí foi quando a gente ajudou lá e graças a Deus hoje eles estão bem. É. Fala, Keila. Essa moça, agora, até o dia que o Rami estava falando, ele falou assim que eles só descobriram na empresa porque ela começou a pedir dinheiro pro, tipo, ela trabalha num condomínio com ele. E ela começou a pedir dinheiro pros condôminos, tipo, e aí começou, alguém ligou e falou, olha, é muito esquisito, a fulana tá pedindo dinheiro aqui pra mim. Tipo, essas mansões que tem em Alphaville onde o Rami trabalha, ela começou a pedir dinheiro pras pessoas. E Nossa, aí diz que ela deve pra todo mundo. Aí agora ela anda com celular, aqueles tipo Nokia antigo, pra não ter como baixar o jogo. E que o marido dela quase se separou dela. E ela foi internada, ela ficou internada porque diz que não tem condição. vício. Tem um joguinho chamado Roblox. O Roblox, as crianças estão ficando assim totalmente dependentes do Roblox e as crianças elas estão ficando doentes por conta do Roblox. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que os chinesinhos estão dormindo e estão fazendo assim. Aí é o vício das telas, né? O vício do jogo, o vício das telas. Então é o mal do século agora e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Criança tem que ter celular limitado, nem deveria É ter esse daí que celular. meu sobrinho joga. Criança nem Ele deveria. tá, ele Isso tá vai mandar imperativo, Vivi. perigo. Ele tem o quê? 8 anos. Só que Que tá a desde irmã da novinho no celular. Sofia? Irmão da Sofia. Falei, pronto, agora a Sofia tá melhor e o menino já tem que passar na psicóloga, porque tá imperativo demais, tá dando trabalho na Tem escola. que limitar, sabe? Tem que Pois limitar é, para ensinar que tem que ter limite. Né? O sim. Gabriel, ele tem celular, eu dei o celular para ele, mas ele tem para ficar nas redes sociais. A minha filha colocou um aplicativo lá que só deixa 1 hora. 1 hora. Só pode ficar 1 hora no celular. Deu 1 hora, acabou, fechou, não consegue. Ele não consegue colocar, só se ela liberar. Quando a gente estava na viagem, a gente levou 8 horas para subir, aí eu mandei mensagem para ela, me dá aqui a senha para colocar um pouquinho mais de hora para ele, que imagina 8 horas dentro de um carro, para criança é horrível, né? Daí eu coloquei um pouquinho mais para ele jogar ali. Mas tem que ser com controle, a gente tem que estar em cima, não pode deixar. Porque se a gente deixa, o Satanás está aí, espreita para roubar, né? Roubar a paz, roubar os nossos filhos, nossos maridos, nossas casas. Por isso que a gente tem que cuidar. Vamos para Lucas? Você lê Gênesis 13, Keila? Eu vou ler, Ou 13 ou 14? Vai lá, Fran. Lucas. Lucas Lu- 8, do 26 ao 56. O Antônio lê Salmo 7. A Keila leu um Gênesis, eu leio outro. A cura do endemoniado como que é? Genarese. Ai, meu Deus. Como que é essa palavra aqui, Vi? A cura do endemoniado Gerazeno. Eu acho que é de Gerazena. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que ficam de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito. Não se vestia e nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte:
O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E, embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Este pedia a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando, pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo à cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade que Jesus lhe tinha feito. O pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. A cura de uma mulher enferma. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e a tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele, como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vai, paz. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: A sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não tenha medo, apenas creia, e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas Jesus disse: Não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta.
Mas Jesus, tomando-o pela mão, disse em voz alta: Menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém. Amém. Eita, uma passagem mais linda que a outra, hein? Porque a gente viu ontem, né? Jesus acalmando a tempestade, que já é uma passagem linda, né? Aí hoje a gente vê mais, né? E aí ele vem falar primeiro aqui, deixa eu voltar aqui, ele vem falar aqui primeiro a cura do endemoniado Gerazeno. Me lembrou Nazareno, né, Fran? Mas é Gerazeno, é o nome da cidade, né? E a gente vê mais algumas histórias aqui dos milagres de Jesus. Primeiro, a gente vê essa história da cura do endemoniado, que já para a gente já é impactante. Por quê? Porque a gente lê aqui que o homem não estava com um demônio, ele estava com uma legião. Jesus ele encontra esse homem tem sido dominado por demônios, ele vive entre sepulcros, ele vive isolado socialmente, ninguém quer ficar perto dele, ele vive sem controle sobre ele mesmo, ele não tem o controle dele mesmo, porque os demônios controlam ele vive aí entre sepulcros, que significa impureza total, viver entre os túmulos, né? Segundo a cultura judaica, esse homem era alguém que a sociedade já havia desistido, que já era rejeitado. Ele enfrenta o mal sem medo. Né? Jesus vai lá e não tem medo, Jesus dá uma ordem, né? Ele liberta o homem completamente, ele restaura a dignidade dele, restaura a identidade dele. O povo tem medo de Jesus e pede que ele vá embora. E aí a palavra que ele fala, né? Qual é o seu nome? Quando Jesus pergunta o nome dele, ele responde que o nome dele é Legião. Legião significa vários demônios. O rapaz não fala o nome dele. Quem responde ali é o demônio que está nele. E o demônio fala assim, Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Legião significa muitos demônios. Né? Só que Jesus ele tem todo o poder. Ele tem o poder de expulsar um demônio, ele tem o poder de expulsar uma legião de demônios, né? E o poder de Jesus ele é maior do que qualquer opressão espiritual, é maior que qualquer legião. Às vezes as pessoas preferem manter aquilo que é conhecido, né? Mesmo que seja ruim, do que lidar com a transformação, né? E nós temos que buscar por libertação. Né? Libertação, seja de um demônio, seja de uma legião. Jesus ele não tem medo. Jesus ele enfrenta todas as coisas. E sabe uma coisa que me. Mas antes de eu comentar isso, né? antes de eu falar da filha de Jairo, tem o milagre aqui da cura da mulher enferma, né? Tem o pedido de. Percebe que antes de Jesus curar a mulher enferma, ele tem o pedido de Jairo. Jairo vai até ele. Jairo conta que a filha dele sofre muitos anos com uma enfermidade, né, de uns 12, a filha dele tem 12 anos, a mulher do fluxo de sangue, né, a cura de uma mulher enferma, essa cura é da mulher do fluxo de sangue. O que acontece? Olha só, no meio do caminho, Jesus está indo lá atender o pedido da filha de Jairo, no meio do caminho tem uma multidão, e essa cena é muito impactante, porque a gente já viu várias vezes da Chose, sempre aparece no Instagram para mim, né, que a mulher corre e fala, se eu só tocar no manto dele, eu serei salva. E ela vai lá, ela toca no manto dele, e na hora ela é curada. Só que na hora Jesus sente, né? E fala, quem me tocou? Como assim, Senhor, quem te tocou? Tem uma multidão aqui ao seu redor. Eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E na mesma hora que ela toca, ela é curada. E aí ela fala, fui eu. Ela vai lá e ela fala. E uma coisa que me chama muita atenção é quando Jesus a chama de filha. E ela fala assim, não, eu não sou filha de ninguém. Olha para cima, você é filha. Ele não expõe, ele não condena ela porque ela tocou ele. Pelo contrário, ela chama ele a chama de filha. Ele cura o corpo, ele restaura a identidade dela. Agora você é filha, você é a minha filha amada. Você é filha.
Jesus vê a fé que ninguém vê. Ele sabia o que se passava dentro da mente e do coração dela. Ele não só cura o corpo, mas também a alma que está ferida, porque ela era excluída. Ela não faz muito tempo que eu não sou filha de ninguém. Você é filha, olha para cima. Reconheça quem você é. Ele restaura a identidade dela. Uma mulher que sofria 12 anos. Olha que interessante, né? 12 apóstolos. Essa mulher sofria por 12 anos com essa enfermidade. A menina, a filha de Jairo, quantos anos ela tem? Ela tinha aqui? 12 anos. 12 anos. Jesus, o número 12, ele é profético, né? Jesus, em Romanos 12, 2, né? Fala para a gente não nos conformar. Jesus, ele age tanto no sofrimento prolongado quanto na crise imediata, na cura imediata. Eu recebi um pedido ontem à noite, né, de uma mãezinha, pedindo para mim, eu falei, mãezinha, porque ela veio para mim quando ela estava grávida, e ela veio até com a indicação de fazer terapia todos os dias. A gente não fez todos os dias, a gente fez 2 vezes na semana, e eu acompanhei ela, acompanhei o parto, né? Foi a primeira pessoa a ver a foto do bebê, estava dentro da sala de parto, o marido mandou a foto para mim, né? E tudo sujinho de sangue ainda, né? Tudo assim. Por quê? Porque ela teve uma crise de ansiedade. Antes, né, ela tinha uma crise de ansiedade antes, e aí os bebês, gêmeos, tá? Ela teve gêmeos. Os bebês vão fazer 2 anos esse ano. E ela teve uma crise de ansiedade ontem que ela foi para o hospital. Daí ontem à noite ela me pediu, e essa semana eu ainda estou de férias, eu tenho médico hoje à tarde, e aí ela mandou mensagem, eu falei, tá bom, Ju, te atendo amanhã 11 horas. Então, já marquei de atender ela hoje 11 horas. Por que eu acompanhei até o parto? Porque essa confiança, porque ela sabe que eu sou cristã, ela também é, né? Ela é da igreja, acho que ela é da igreja DNA, se não estiver enganada, é DNA. E aí, nós oramos antes dela ir para o parto, né? Antes dela entrar em sala de parto, a gente orou. Né? Então ela confiou, mas não na Viviane, confiou em Deus que ia dar tudo certo. Deus, ele vai, ele age no momento da crise, no momento que você está ali angustiado. Ele cuida das pessoas de diferentes idades. Porque olha só, é idoso, é o homem endemoniado, é a mulher, agora ele vai para uma criança. E aqui, quando ele fala da ressurreição da filha de Jairo, me lembrou uma coisa. Eu não lembro que exista alguma passagem bíblica falando que Jesus ele faz culto fúnebre, né? Que ele faz lá, que Jesus está em um velório. Eu não lembro de nenhuma passagem dessa. Mas Jesus, quando chega a mensagem para ele, para de incomodar o mestre, sua filha já morreu. E Jesus só fala para ele assim. Jesus ouve isso, ele fala assim, não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Jesus entra, não deixa as demais pessoas entrar, entra só ele, Tiago e João, e o pai e a mãe, e ali ele fala, Talita cube, menina, levanta. E a menina volta a viver. Né? Então, é muito linda essa história, né? Porque Jesus traz a vida à criança, né? Jesus, ele tem esse poder de restaurar todas as coisas. Jesus, ele restaura tudo que ele quiser, ele devolve a vida, ele ressuscita os mortos, né? Então, nós temos que confiar nesse Jesus, que faz todas as coisas. Nós temos que confiar nele, que ele tem o poder de tudo. Amém, gente? É lindo demais essas passagens aqui, né? Amém, glória a Deus. Vamos para Gênesis? Tem Gênesis 13 e 14. Você leu 13, Keila? Keila? Gorda? Meio, é porque eu tô na Bíblia e quando eu volto, meu dedo é gordo, eu não consigo tirar do mundo. Aí eu vi uma foto sua de vestido linda, cara, com essa barriga linda. Gênesis 13. Abraão e Ló se separam. Abraão saiu do Egito e foi para Nequebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas de Nequebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor.
Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tenda. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, com o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades de campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deus promete a Abraão a terra de Canaã. O Senhor disse a Abraão, depois de que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência, para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Guerra de 4 reis contra 5. Naquele tempo, Anrafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, né? Rei de Elão, e Tidal, rei de Boim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado, durante 12 anos, mais uma vez o número 12, hein? 12 anos serviram. Kedorlaomer, porém, no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrubaram os refaíns em Asterote, Carnaim, e os Uzis em Rã, e os Emins em Savé, Kiriataim, e os Orreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Emispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra de Amalequitas, dos amorreus, que moravam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adamá, de Zeboim, de Bela, de Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles. No vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu manifesto e se foram, junto dos carvalhais de Manré e Amorreu, irmão de Ecol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, perseguiu os inimigos até Dan, e de noite Abraão dividiu seus homens em grupos, derrotou-os
inimigos e os perseguiu até Robá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Melquisedeque abençoou Abrão. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele, no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca Aner, Ecol e Manré, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Amém? Eita, 5 reis, porque 4 reis contra 5. Eita. Gênesis, né? Gênesis começa com os nomes difíceis, né? Daqui a pouco a gente está na genealogia ali, um monte de nomes difíceis. O Gênesis 13, ele fala aqui sobre Abrão e Ló, que se separam, né? Se um for para a direita, outro vai para a esquerda. Se for para a esquerda, outro vai para a direita, né? Abrão e Ló, eles prosperam tanto que a terra não suporta os dois juntos. E surge aí um conflito entre seus pastores, né? E aí isso mostra uma coisa: prosperidade sem maturidade gera conflito, porque eles podiam ter ficado juntos, eles podiam ter ficado unidos, né? Mas não houve maturidade. Crescimento externo exige também crescimento interno. Eu posso criar riquezas à minha volta, mas eu tenho que ter a minha mentalidade aberta. Eu tenho que ter a minha mentalidade de união, não de separação. Então, se eu ganhar dinheiro, eu separo do meu marido. Marido, você vai para um lado, eu vou para o outro. Né? Não, tem que haver união, tem que haver maturidade. Né? Ele faz uma escolha, né? Abrão, o mais velho, abre mão do direito de escolher primeiro. Ló escolhe o Vale do Jordão, que parecia fértil, mas ficava perto de Sodoma, uma cidade marcada pela corrupção. Né? A Sodoma, ela era conhecida pela violência, pela injustiça social, não apenas pelo pecado moral. Ló escolhe pelo que ele vê. Né? Abrão escolhe em confiar em Deus. E Ló está escolhendo por aquilo que está vendo. Nem toda oportunidade boa, que parece, né, olhando assim, parece que é boa, é saudável espiritualmente. Escolha sem discernimento pode trazer consequências futuras. Eu lembro que tem uma palavra do meu médico, o médico que fez minha cirurgia de estômago, que ele falou assim: na dúvida, não. Às vezes eu pego uma coisa, tá bonita, um doce, qualquer coisa. Eu pego, tá lindo. Quando eu coloco na boca, eu sinto algo que não vai cair bem, eu sinto que tá azedo, estragado, coisa assim. Na hora, eu lembro das palavras do meu médico. Sabedoria, maturidade. Na dúvida, não. Na dúvida, será que é para mim ir por esse caminho? Na dúvida, não. Não vai. Se você teve ali algo que te incomodou, desiste, muda a rota. A escolha sem discernimentos, ela pode trazer consequências. Por isso que a gente tem que discernir. Não, se eu estou sentindo que não é para ir por ali, não vou por ali. Vai pelo caminho que você crê. Depois que Ló se separa, Deus fala novamente com Abrão: a terra será sua descendência será numerosa. Ele ainda não é Abraão, ele ainda é Abrão. Né? Quando Abrão abre mão, Deus amplia a promessa.
Quando Abraão confia no Senhor, Deus amplia a promessa. A renúncia por fé nunca gera perda real. Deus, ele honra os corações confiantes. Deus honra aquele que está confiando no Senhor. Essa passagem 14 aqui, do capítulo 14, lembra muito o nosso devocional, né? 4 reis, eles guerriam contra 5. Sodoma é derrotada e Ló é levado como prisioneiro. Olha aí, né? Olha as escolhas erradas. Ele podia ter ficado com o irmão, né? A escolha de Ló coloca ele no meio de um conflito. Decisões, às vezes, feitas apenas pelo benefício imediato, ele pode nos expor a batalhas desnecessárias, as situações. Cuidado, a gente tem que vigiar o tempo todo aquelas escolhas que a gente está fazendo para que a gente não entre em conflitos. Abraão, ele reúne 318 homens, eu tenho até marcado isso aqui que a gente deve ter falado o ano passado, né? Eu tenho marcado o número 318. Abraão reúne apenas 318 homens e ele enfrenta reis poderosos e ele vence. Né? Abraão confia em Deus, ele não confia em números, não é nos números que ele está confiando, não é nos 318, ele confia em Deus. E a luta para salvar, não para conquistar, ele quer salvar, ele quer resgatar, ele não quer conquistar nada, ele não quer pegar algo que é do outro, ele só quer aquilo que é dele, ele só quer resgatar. A fé madura, ela não ignora o erro do outro, mas ela age para restaurar. Ele busca ali a restauração. Abraão encontra Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão. Abraão entrega o dízimo. Olha isso, gente. Abraão entrega o dízimo. Né? Melquisedeque aponta profeticamente para Cristo. Cristo é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso mediador. E as vitórias, elas devem sempre terminar em adoração. Está passando por uma dificuldade, coloca louvores de adoração, adore o Senhor. Nunca confie, nunca exalte você, eu posso, eu consigo, eu sou bom. Não, adore ao Senhor, a vitória é tua, Senhor. É tudo sobre você, é tudo sobre o Senhor, é tudo por Ele, para Ele, com Ele. O rei de Sodoma, ele oferece riquezas. Abraão recusa, dizendo que ele não quer que ninguém diga que ele ficou rico por causa de Sodoma. Abraão sabe quem é a sua fonte. Ele sabe que a maior riqueza vem de Deus. Deus é a pessoa mais rica de toda a terra, né? Ele protege a sua identidade espiritual. Nem toda proposta após uma vitória ela vem de Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes vem propostas, mas as propostas não são de Deus. Por isso que nós temos que ter discernimento, porque o discernimento nos protege o nosso coração. Né? Tem até uma parte que ele fala assim: eu não quero nadinha que é seu. Né? Leva tudo que é teu. Só deixa aquilo que eles comeram, só dá aquilo que é deles, né? Ele logo devolve tudo, ele não quer nada, ele só queria resgatar. Né? A gente tem que sempre tomar cuidado com as nossas escolhas. A fé verdadeira abre mão quando confia. Ela confia no Senhor, ela abre mão de qualquer outra coisa. Deus que protege aqueles que adoram Ele, que se colocam à disposição dEle. Por isso que a gente sempre tem que colocar, né? Confiar 100% no Senhor. A Maria Mirielle foi viajar, foi para Caruaru, e ela mandou mensagem para mim ontem, a Bíblia dela do lado dela, ela falou assim: Vivi, e ela foi de carro, e ela falou assim: Vivi, eu estou indo na melhor companhia. Aí eu orei com ela ali e tal, abençoei ela, falei, vai com Deus. Ela pretende voltar, não sei se ela volta, né? Mas ela pretende voltar. Ela disse que chegando lá, ela vai estar com a gente no devocional, né? Todos os dias, 3 dias de carro, né, gente? Acho que são 3 dias de carro. E aí mas olha só, né? Colocou Deus, convidou Jesus para ir com ela. Né? A Fran fez isso também outro dia, né, Fran? E é isso. Nós temos que convidar e caminhar sempre ao lado dele. Amém, gente? Amém, glória a Deus. Vamos para o Salmo 7? Vamos lá, Antônio? Bora. 7. A oração pedindo justiça. O Senhor é meu Deus, em ti me
refúgio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate. Despedaçado-me, não havendo quem me livre. O Senhor meu Deus, se eu fiz isso, e que me culpam. Se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal, o que estava com a paz comigo, eu que poupei aquele que não, que sem razão me oprimiu. Então que o inimigo me persiga e me alcance. Pisoteei no chão a minha vida e reduza ao pó a minha glória. Levante ao Senhor na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e despeça-me em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúna os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, o Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Os que cessam a maldade dos ímpios fortalecem o justo, pois sondas a mente e o coração e Deus justo. Deus é o meu escudo. Ele salva os restos de coração. Deus é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converte, Deus afirá a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais. Fez a sua certa inflamadas. Eis que o ímpido está com dores de iniquidade. Concebeu a maldade e dá luz à mentira. Abre aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz a sua maldade. Recai sobre a cabeça e sobre a própria crônica. Desce a sua violência. Porém, louvores ao Senhor, segundo a sua justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor, antíssimos. Amém. Amém, amém. Mais uma oração pedindo justiça. De ontem era uma oração em tempo de angústia, de assim, coração pedindo proteção de Deus, e hoje uma oração pedindo justiça. Quando ele entra aqui no verso 3, ele fala assim: Senhor, meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal, a quem estava em paz comigo? Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, e então que o inimigo me persiga e me alcance. Pisoteei no chão a minha vida, pisotei, né? E reduza pó a minha glória. Ele começa, né, pedindo a Deus que venha com a justiça, né, sobre ele, porque ele vai se refugiar em Deus. Senhor, meu Deus, em ti, ele começa, né, em ti me refugio. Ele busca essa segurança em Deus. Davi, ele começa declarando confiança, não uma defesa pessoal. Ele reconhece que só Deus pode livrá-lo da perseguição.
né? Deus, ele é abrigo para o inocente. A oração ela tem que começar com entrega, não com ataque. Eu te entrego tudo que eu sou, te entrego a minha vida. Quando nós somos feridos injustamente, o refúgio saudável ela não é vingança de Deus, mas Deus nos protege, Deus nos guarda, né? Ele é ele que está ali para nos defender. E aqui no verso 3, o que ele faz? Ele faz um exame de autoconsciência, né? Ele traz um autoexame ali diante de Deus. Né? Davi ele faz algo que é muito raro. Ele pede que Deus o julgue se houver culpa nele. Se eu fiz, o Senhor me julga. Né? Ele tem a consciência limpa, ele tem uma humildade espiritual, ele tem uma disposição para ser corrigido. Ele se coloca ali, me corrija, Senhor, né? Depois ele continua pedindo clamor pela justiça divina. Davi pede que Deus se levante como o juiz, que ele traga justiça. Ele confia que Deus vê o coração, não só as aparências, mas Deus olha o coração. Deus, ele é justo, Deus conhece as intenções, Deus governa com retidão. Nem toda injustiça será resolvida imediatamente, mas nenhuma passa despercebida por Deus. Deus está vendo todas as coisas. E depois, Davi descreve Deus como escudo, como juiz, como defensor do reto. Ele é o meu escudo. Ao mesmo tempo, ele alerta que a injustiça traz consequências. Deus, ele protege o justo, Deus, ele confronta o mal, e nós confiar na justiça de Deus nos livra das necessidades de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós temos que confiar que Deus é o justo juiz, é ele que faz todas as coisas. Davi, ele usa imagens fortes para mostrar que o mal gera destruição. Armadilhas, elas voltam contra quem as criou. Ele fala que assim, ele fala, né, a sua maldade recai... Não, aqui, ó. Vou voltar no 12. Se alguém não se convencer, Deus afiará a sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concedeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Daí ele vem aqui, ele escancara todo o mal. Né? O mal, ele gera destruição. As armadilhas, não adianta, se as pessoas armam para nós, elas vão cair nas próprias armadilhas, porque o pecado carrega suas próprias consequências. A maldade, ela pode até parecer vencer por um tempo, parece que a pessoa está se dando bem, mas ela não se sustenta a si mesma. Vai ter um momento que ela vai cair. E o Salmo, ele termina dizendo assim: eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça. Eu cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Olha que lindo, mesmo antes da solução, Davi vai lá e Davi louva, adora o Senhor. A fé madura louva antes da resposta. Adore o Senhor. A confiança vence qualquer ressentimento, qualquer dor. Louvar em meio à injustiça cura o coração e preserva a fé. Por isso, né, tem até um louvor que fala: adore o Senhor. Adore o Senhor. Louve ao Senhor. Coloque nele toda a tua confiança. A justiça vem do Senhor. Amém, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Amém, glória a Deus. Ok, Keila, você ora para nós? Keila, Oi. você ora? Pode ser a próxima. Não, pode ser já, vai lá, deixa. Pode ser curtinha, não precisa ser nada muito elaborado, não. Só agradece, entrega. Tá bem. Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, pela reunião de nós todos aqui, para aprendermos e dividirmos a palavra, conhecermos mais de Ti, estarmos mais próximos do Senhor.
Quero te agradecer pela minha família, cada família de um que está aqui, os pedidos do coração, da mente, as necessidades que só o Senhor conhece. Sustenta-nos em mais um ano, nos dá discernimento, como a gente tem estudado aqui, para entender os caminhos que o Senhor tem para nós, para nos livrar das armadilhas de Satanás, para nos dar conhecimento da tua palavra, uma fé fortificada, um caráter e uma índole firmada conforme a do Senhor. Eu não conheço todas as necessidades e as demandas de cada um aqui. Eu vi que uma das suas parentes, né, Vivi, tá passando por uma tribulação de saúde. Peço ao Senhor que ele entre com É da providência. Samara, a irmã da Samara. A irmã da Tamara, Samara. que o Senhor entre com providência, que o Senhor cure, que o Senhor livre. Nós, como cristãos, nós, diante dos diagnósticos, a gente sempre acredita que o Senhor pode fazer todas as coisas, que Ele pode curar, que Ele pode dar um novo testemunho, que Ele pode edificar a casa e transformar uma história que seria de dor, mas para uma história de milagre. Então, em nome de Cristo, eu creio que o Senhor tem providenciado o tratamento, as boas palavras, o conselho, as orações, sustente essa família. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo, peço discernimento para tudo. Amém. Amém, amém. Ai, que linda. Ó, espero você aqui amanhã, hein, Keila. Salmista não pode faltar, hein, salmista? Ai, Amém. Deus abençoe, gente. perdão, é porque tá difícil para mim acordar. Eu acordo de madrugada, perco o sono. Na hora do coisa, eu durmo. Por isso que eu falei com o Antônio, não dá para ficar deitado, né? Quando vier para cá, tenta sentar na mesa da cozinha, até não sentar na cama é meio complicado, porque às Vivi, vezes a gente dorme mesmo. simplesmente, às vezes falta 10 para 6 e eu tô aqui esperando só o link. Eu falei, não, daqui 10 minutos eu entro. Quando eu vou acordar, já fui. Meu Deus. Porque a Renata já está nos dias de ter o bebê, ela já não está participando, né? Por causa que já não está mais. Tá também complicado para ela lá, tá para nascer já, né? Então, vem para cá, vem você para cá agora, hein? Tá, pode deixar, me comprometo. Beijo, gente. Bom Deus dia. abençoe. Tchau, Tchau, tchau. tchau.